Olá, amigos, de volta aqui com o Momento de Reflexão com o Mino Ferreira, momento de espiritualidade, de alimentarmos a nossa fé e intensificar a esperança no convívio diário de nossa vida terrena. Sobre a luz do Evangelho que hoje nos diz. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus até o fim, os amou. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingindo. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás o pé. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos os exemplos para que façais a mesma coisa que eu fiz. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos traz uma lição de vida para toda a vida. Lições de humildade, de serviço, de colocar-se no lugar do outro. O Evangelho de hoje nos mostra justamente essa possibilidade que Jesus compartilha comigo, com você, sobre o sentido de nossa vida, sobre esse amor pleno, sobre o mandamento do amor, do serviço, do colocar-se no lugar do outro. Quantas e quantas vezes ao longo de nossa caminhada nós temos essa oportunidade de nos colocar no lugar do outro, de servir o outro, mas não o fazemos. Muitas vezes, em certos ambientes, seja ambiente de trabalho, na escola, na família, nós queremos ser superiores ao outro e não colocar-nos no lugar do outro em algumas situações. O Evangelho narra justamente esse momento da última ceia de Jesus Cristo com os apóstolos. Aquele momento assim culminante da instituição dessa entrega de Cristo. Não um gesto simbólico, mas um gesto que nos oportuniza essa possibilidade e essa experiência contínua, dia a dia, rotineira, diária, que nós temos que experimentar o sentido maior do serviço, da humildade, da empatia. Muitas vezes em nossas relações humanas, somos estúpidos, somos egoístas, só queremos ser servidos, mas jamais servimos. Comparo muitas atitudes de nossas vidas com muitos servidores públicos que não entendem o sentido do serviço, do servir, do receber bem, da acolhida. Muitos em seus ambientes de trabalho, por estarem em uma posição elevada de hierarquia, tratam mal aqueles que fazem parte de seu ambiente. Eu não chamo nem os seus subordinados, porque a própria expressão subordinado já não gera empatia. Colocar-se no lugar do outro, o carisma de quem, acima de tudo, sabe oportunizar a todos esse sentido maior do serviço. E Jesus dá uma lição a mim e a você aqui nesse Evangelho de hoje. A instituição do lava-pés. Jesus estava reunido justamente ali com os seus discípulos. Em um determinado momento, ele vai ao encontro
ao levantar-se da mesa, tira o manto, levanta-se da mesa, pega uma toalha, amarra em sua cintura, derrama uma água em uma bacia e começa a fazer um dos gestos mais incríveis de sua caminhada terrena, aqui, para mostrar para nós. O sentido do lava-pés. Começa a lavar os pés dos seus discípulos. Mas qual o significado desse gesto tem em nossa vida? Lavar os pés. Esse gesto tão incrível, tão grandioso, que parece tão simples, mas tem assim um ensinamento tão grandioso é a palavra, como eu já repeti. Humildade e serviço. Mas por que Jesus lava justamente os pés do discípulo? Ele podia ter lavado a cabeça, podia ter lavado as mãos, mas não. Ele escolhe justamente a parte do corpo tão necessária para a nossa missão, para a caminhada. Por quê? Simples, porque os pés se põem a caminhar. É os pés que se põem em saída, vão ao encontro do necessitado. Os pés não levam aí as pessoas que estão aflitas, que estão passando por dificuldade. Quantas pessoas agora nesse período de pandemia estão precisando de ajuda? E é preciso que nós, que eu, que você, por meio dessa possibilidade de nos locomovermos, por meio de nossos pés, coloquemos na estrada, no caminho, para levar essa mensagem do serviço e ajuda aos necessitados. Ide a todas as criaturas e pregai o evangelho a todas as criaturas. Os pés nos põem a caminhar e nos levam ao encontro necessitado. Os pés é que fazem com que nós caiamos na estrada e nos leve até locais impossíveis e possíveis de caminhar. Os pés, acima de tudo, deixam também marcas, deixam pegadas. Quando os pés produzem pegadas positivas, pegadas germinam em sentido do Evangelho, os frutos oriundos do Evangelho, de serviço, de fé, de esperança, de empatia, deixam pegadas profundas por onde você passa. E muitas pessoas também começam a seguir suas pegadas, assim como seguimos até hoje, as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de os gestos que Ele deixou em nossa sociedade, para que nós possamos servi-lo e segui-lo. Os pés deixam pegadas, então são aspectos importantíssimos do caminhar. Os pés nos levam a caminhar, os pés nos levam ao encontro necessitado, os pés nos colocam na igreja em saída, a igreja doméstica, mas em saída. E os pés deixam marcas a serem seguidas. O sentido maior do lava-pés é esse gesto de serviço, desse mandamento do amor. Que nós possamos assimilar esse sentido, porque naquele momento Pedro não entendeu e Jesus disse, mais tarde você vai entender. E Pedro não queria que Cristo lavasse seus pés. E Cristo disse, se eu não fizer isso, se você não permitir, você não terá parte comigo. Ou seja, aquele que se põe na estrada, que lava os pés dos outros, que leva mensagem de fortalecimento, de fé, de esperança, de sal e de luz, tem parte com o nosso Jesus Cristo. E essa parte é fazer sentido maior, sendo também elo nesse reino do amor. Outros aspectos é quais benefícios esse gesto do lava-pés trazem à nossa vida. São muitos os benefícios, quero compartilhar com vocês aqui alguns benefícios que eu elenquei, sendo, primeiro, nos torna pessoas melhores. Quando eu consigo entender que o lava-pés significa em minha vida essa saída, esse eu encontro necessitado, isso me faz uma pessoa melhor, me despindo do meu egoísmo, me purificando, me limpando, me fazendo pessoa melhor por meio de gesto, de doação. Outro aspecto, me faz sentir útil, torna você uma pessoa útil, e essa utilidade é importante na caminhada. Outra, intensifica a nossa fé. Quando eu me ponho a serviço do necessitado, das pessoas que precisam de uma palavra, um conforto, eu me torno essa pessoa de fé e de esperança em minha vida e na vida da outra pessoa, sabendo que momentos melhores virão, independente de você estar passando por essa dificuldade agora. Tenha fé, se ponha a caminhar, vá ao encontro das possibilidades que a vida te apresenta para essa mudança interior. Outra possibilidade, compartilhar a esperança.
O caminhar significa compartilhar a esperança, intensificar essa esperança. A esperança sempre nos remove e nos move aos projetos de Cristo. Outra é nos une a Cristo. O benefício do serviço no ato do lava-pés nos traz essa unidade com Cristo, por Cristo e em Cristo, a unidade dessa corrente do bem, a unidade de fazer cada vez mais essa missão de ser missionário. E nos faz irmãos, nos faz fraternos. O serviço e os benefícios do serviço, no sentido maior da humildade do serviço do lava aos pés, nos traz essa semente e essa possibilidade de contribuirmos também. Não devemos somente esperar de braços cruzados. Devemos ir ao encontro das possibilidades que a vida nos apresenta, mas sempre pensando que tudo aquilo que nós planejamos, que projetamos, deve ser no sentido do serviço e do bem comum. Esse é um dos gestos mais grandiosos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, o gesto de lava-pés. O mestre que desce e vai ao encontro, mostrando o sentido maior do serviço. Não há maior amor do que dar a vida pelos necessitados. Por isso que Cristo amou-os até o fim e continua nos amando. Cristo te ama, Cristo me ama, Cristo nos ama e sempre dá essa oportunidade também de sermos úteis nessa caminhada terrena, pois esse é o sentido maior de nossas vidas, o serviço, no gesto do lava-pés. Momento de reflexão com Almiro Ferreira, um beijo no coração de cada um de vocês.